A partir do início do ano, o trabalhador poderá usar os depósitos futuros do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço para a compra de casas no programa Verde e Amarela. Quem conta maiores detalhes sobre esse assunto é Sabrina. Bom dia, Sabrina. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa. Exatamente. Vamos tirar essas dúvidas com relação a esse novo privilégio que o trabalhador vai ter. A partir do próximo ano, o trabalhador vai poder utilizar os depósitos futuros do FGTS para comprar a sua casa. Para tratar melhor sobre esse assunto e esclarecer aos nossos telespectadores, eu vou conversar agora com o Dr. Rinaldo Albuquerque, que é especialista em direito trabalhista, e aí eu já começo perguntando como é que o trabalhador vai poder utilizar esses depósitos futuros para comprar esta casa, para realmente dar entrada em alguma questão imobiliária. O que é que ele vai precisar utilizar? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, o FGTS Futuro, a utilização do FGTS Futuro se trata de um incentivo financeiro para a compra do seu primeiro imóvel. Aquele trabalhador que tem uma renda familiar bruta de R$ 2.400, ele vai poder se inserir através do programa Casa Verde e Amarela para a compra do seu imóvel. Como se procede isso? O incentivo do depósito futuro é a utilização dos depósitos que ainda estão por cair na conta do trabalhador, na conta de FGTS do trabalhador, que ele poderá utilizar nas parcelas de financiamento. Como um exemplo prático, se eu sou um trabalhador e tenho um interesse em um financiamento, mas vejo uma parcela que ao meu ponto de pagamento eu tenho uma parcela de R$ 500, e com o incentivo eu posso melhorar um pouco meu imóvel, melhorar minhas parcelas de financiamento e passar uma parcela de R$ 600, eu vou poder utilizar essa diferença através das minhas contas do FGTS, ou seja, mensalmente, aquele valor que seria depositado para a minha conta específica do FGTS, eu vou poder utilizar para o abatimento da minha parcela. Então, a partir daí, a parcela que eu tenho de R$ 600, eu passo a pagar 500 e o valor restante será utilizado da conta do FGTS. Todo esse procedimento, claro, tem que ser analisado pelo trabalhador, como a melhor forma que ele se enquadra, se ele tem a melhor aplicação. E outro caso importante, todas as instituições financeiras que vão aderir a esse procedimento precisam especificar ao trabalhador que não é uma obrigatoriedade a utilização do FGTS Futuro, mas sim um procedimento que ele pode adaptar, que ele pode escolher, como há várias outras utilizações do saldo de conta do FGTS. Muito importante esclarecer essa questão, porque diz o nome depósito futuro. Se, por exemplo, o trabalhador mudar de empresa, começar em uma outra empresa ou ficar desempregado, em que isso altera se ele já tiver feito a opção de utilizar esse FGTS? Pronto. Os riscos ocorrem com a utilização do depósito futuro do FGTS. Por quê? O principal risco é justamente, como você citou, o perder do emprego, porque a partir daí ele deixa de ter essas contas, deixa de ter esses depósitos. Então, a partir daí, lembrando que ele fez um contrato de financiamento. Então, além de trabalhador, ele também contratou um financiamento. Então, ele corre riscos de perder o imóvel, caso não seja um pagador inadimplente, certo? Então, todos isso, claro que tem um procedimento interno de análise, de levar os imóveis, de analisar os imóveis corretamente e também as possibilidades de fazer uma renegociação das dívidas e todo esse procedimento. Quando o trabalhador ele deixa de ter as contribuições do FGTS, ele deixa de ter esse desconto. Então, a partir daí, ele precisa assumir. Como o próprio exemplo que eu dei aqui, o trabalhador, na realidade, ele assumiu uma parcela de R$ 600 e não de 500. Ele assumiu uma parcela real de R$ 600. Ele utilizava o depósito de FGTS para um abatimento, mas a responsabilidade dele continua sendo de R$ 600. Ou seja, ele precisa se inserir. A partir do momento que ele troca de emprego, que ele ajusta o seu emprego, que ele perde o seu emprego, ele precisa vincular toda novamente essa conta, porque a conta de FGTS, por exemplo, ele passa a um outro emprego, ele vai ter os abatimentos ainda, mas se ele perder esse emprego, ele vai ter que assumir o custo total da parcela do imóvel.
Muito importante e muito esclarecedor. Já agradeço demais a participação, mas antes, para a gente finalizar, eu quero aquela dica chave de ouro que a gente sempre finaliza quando tem essa questão, né, de entorno geral aí para os nossos telespectadores. Quem quiser comprar a casa, participar aí do programa Casa Verde e Amarela e utilizar o FGTS Futuro, não deve fazer o quê? Pronto. O trabalhador necessariamente precisa analisar. Ele precisa analisar todo o contexto que ele tem. Os análises de emprego, as possibilidades que ele tem. Ele não pode simplesmente se inserir em um contrato sem uma análise prévia. Ele precisa ver as condições de emprego dele, se ele tem uma certa estabilidade naquela forma de contratação, se ele tem uma segurança no seu emprego para o FGTS, porque lembrando, ele na realidade ele está usufruindo dos depósitos futuros, mas ele está assumindo uma dívida. Então é necessário que ele precise analisar cada ponto, cada vírgula desse procedimento. Obrigada, doutor Renan, viu? Pois é, fica aí as dicas para todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. Especificar aqui o direito trabalhista, né, o especialista, o advogado especialista em direito trabalhista é a pessoa indicada para você também tirar todas as suas dúvidas. Então, procure um especialista, não tome qualquer decisão antes de forma precipitada, porque sempre vem esses novos programas, esses novos ajustes e a gente fica ali na tendência de cair nessa ilusão e ir adiante. Então, sem um especialista explicando toda essa situação, fica complicado. Então, procure alguém que realmente possa te esclarecer melhor sobre esse conteúdo, tá bom? Eu volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, trazendo aqui um esclarecimento importante sobre a questão do uso do FGTS para a compra da casa a partir de 2023.